Sabe que cardiologia tem a ver com a luta pela liberdade? Parece estranho, né? Mas hoje a gente vai mergulhar num discurso bem surpreendente que junta esses dois mundos de um jeito que, olha, ninguém imaginava. Olha só essa frase. Um liberal morre, mas não morre a liberdade. É de arrepiar, né? E o mais curioso é que quem disse isso não foi um político, não. Foi um médico, fechando com chave de ouro uma palestra num fórum sobre liberdade e empreendedorismo. Aí a gente já para e pensa, peraí, um médico falando de liberdade e com essa paixão toda, o que está acontecendo aqui? Porque, né, não é um político, não é um historiador, isso deixa a história toda ainda mais interessante. Então, vamos lá. O nome dele é Dr. Dário Santucci, e o lugar onde tudo isso aconteceu foi o 5º Fórum de Liberdade e Empreendedorismo, lá em Linhares. Para a gente entender o discurso, primeiro a gente precisa entender quem é essa figura. E aqui vem um detalhe que, olha, muda tudo e já dá o tom da conversa. A frase não é dele, ela é do Líbero Badaró, que era jornalista e, pasmem, também era médico. E ele foi assassinado lá em 1830, justamente por causa das suas ideias. Essa conexão com a história, gente, é a chave para entender o que vem a seguir. Então, para a gente entender de verdade o porquê desse discurso, a gente tem que dar um passo para trás e entender quem é essa pessoa. A carreira dele vai muito, mas muito além do consultório. Dá uma olhada nesse perfil. A gente vê que ele se apoia em, 4 grandes pilares que se conversam o tempo todo. O dia a dia no hospital, a sala de aula, a liderança em grandes instituições de saúde e, claro, a comunicação com o público geral. E a base, a fundação de tudo isso, são mais de 15 anos de experiência ali na linha de frente mesmo, cuidando de gente nos momentos mais difíceis, mais vulneráveis da vida. Essa complexidade toda se reflete até na forma como a carreira dele é estruturada. Não é uma coisa só, sabe? É uma mistura que vem da clínica, do salário como professor e até de direitos autorais, da mídia, bem diversificado. E a influência dele não para no consultório, não. Ele pegou para si umas responsabilidades bem grandes, papéis de liderança que ajudaram a definir como algumas instituições de saúde importantes funcionam hoje. Mas sabe como é, né? Título e cargo, isso só conta uma parte da história. Para entender o que realmente move essa pessoa, a gente precisa olhar para algo bem mais íntimo, bem mais pessoal. Uma carta que ele escreveu para ele mesmo. É um documento onde ele abre o coração, sabe? Ele reflete sobre a jornada, sobre os perrengues que passou e, o mais importante, sobre os princípios que são o norte da vida dele. Olha que profundo isso. Fica muito claro que, para ele, medicina não é só procedimento técnico, não. É muito mais. Tá nesses atos que são a base de qualquer conexão humana. O silêncio, a escuta, o toque. E aqui está o ponto central de tudo. A humanidade dele não é um extra, um plus a mais. É o diferencial. É isso que define o trabalho dele. E essa filosofia, essa ideia central, claro que não ia ficar presa dentro das 4 paredes do consultório. Foi justamente isso que serviu de motor para ele levar essa mensagem para fora, para o palco, para o público. A gente consegue ver direitinho o círculo de influência dele crescendo. Começa ali, no 1 a 1, cuidando de um paciente. Depois, expande um pouco, ensinando um grupo de alunos. Aí, cresce mais, falando para muita gente na mídia. E, por fim, chega no nível da sociedade, defendendo ideias para todo mundo ouvir. Então ele foi lá e construiu as pontes, as plataformas, programa de TV, canal no YouTube, livros, tudo com um objetivo muito claro: pegar aquele conhecimento super complexo e traduzir, deixar de um jeito que todo mundo consiga entender e usar. Ok, agora que a gente tem todo esse contexto, quem ele é, no que ele acredita, agora sim a gente pode voltar lá para o discurso do fórum. E agora, as peças começam a se encaixar. E aqui está a grande sacada, a conexão final. Na cabeça dele, dar poder para um paciente com conhecimento sobre a própria saúde é a mesma coisa que dar poder a um cidadão com ideias sobre liberdade. É tudo parte da mesma missão. São 2 lados da mesma moeda. E no discurso, ele não fala de liberdade como uma coisa só abstrata. Ele quebra em 3 pilares que estão totalmente conectados: a liberdade política, a econômica e a de expressão. Para ele, se uma delas cai, as outras não se sustentam. E a analogia final que ele usa é muito forte. Pensa na nossa saúde. A gente não fica saudável uma vez e pronto, acabou. Tem que cuidar todo dia.
né? Com a liberdade é a mesma coisa. Ela exige uma vigilância constante, um cuidado eterno, para a gente não perder. No fim das contas, a história do Dr. Santucci deixa uma reflexão no ar para todos nós. Onde é que termina a nossa profissão e onde começa o nosso propósito como cidadão? Será que existe mesmo essa linha? E onde a gente traça ela na nossa própria vida?